Oi, pessoal! Gente, eu estava com saudades de podermos trocar essas ideias juntos, narrativas, histórias do empreendedorismo real, aquele que você só conhece aqui no podcast Quinto e Rebelo, e é claro, contar a história das marcas que fazem o nosso Piauí e o nosso Brasil ser o que é. Esse país de pessoas que trabalham duro, mas que se esforçam para dar o melhor para os seus clientes, para o mercado e brilharem, né? Então, essa segunda temporada do podcast Quinto e Rebelo já começa muito bem, de casa nova. Agora estamos gravando nosso episódio no podcast, um estúdio, pessoal, impecável aqui em Teresina, que eu faço questão de testemunhar, porque eu estou gravando já aqui, agora nessa segunda temporada, e está sendo maravilhoso aqui essa experiência. E para começarmos a segunda temporada do podcast Quinto e Rebelo, eu trouxe uma empresa, gente, que está sendo assim uma verdadeira revolução na área da estética, da beleza, que é a Beleza Premium. Trouxe os seus dois sócios, né, proprietários, o Rafael e o Lucas, que eles vão se apresentar já já. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a dar lá o teu like aqui nesse vídeo, a seguir nosso canal, tanto aqui no YouTube ou no Spotify, que vai ser um prazer ter a sua audiência. Você já sabe, eu sou Arimatea Quinto, sou o apresentador desse podcast. É um prazer, mais uma vez, estar na sua companhia. Então, vamos ao que interessa, né? Começar com essa conversa agradável. Rafael, Lucas, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado. A nossa audiência sabe que aqui é uma conversa agradável, descontraída, sem aquela coisa robótica ou muito engessada. A gente é super leve, super tranquilo. E eu quero começar com o Rafael para se apresentar. Quem é o Rafael da Beleza Premium, né? Olá, pessoal. Eu sou Rafael Silva, sou administrador. Ari, o prazer, pode ter certeza que é todo nosso em poder vir a público através do seu canal aqui no YouTube, contar a nossa história na cidade de Campo Maior, que eu sempre tive, sempre falei da nossa história. Agora a gente vai poder tornar um pouco mais público, mais amplo, né, para vocês, tá bom? Tudo bem. E você, Lucas, se apresente aí para nossa audiência. Quem é o Lucas? Tudo bem, Ari? Tudo bom, pessoal? Me chamo Lucas, né? Sou barbeiro de Campo Maior e é um prazer muito grande estar aqui com você, né? É isso. Muito bem. Gente, começar essa conversa sempre enfatizando como foi esse início da marca Beleza Premium, como vocês se conheceram, na verdade, né? Acho que a audiência vendo dois empresários juntos tem essa dúvida, né? Sim. Como foi esse início de vocês dois, de empreenderem juntos? Quem pode começar aí? Como foi esse primeiro contato de vocês dois? Ari, assim, pessoal, a nossa história em Campo Maior começou em 2018. Ali, na época, eu era bancário, né? Então, eu trabalhava no banco e atuava no segmento empresarial. Então, eu cuidava ali de uma carteira de empresas. E sou apaixonado por ideias, por empreendedorismo. Acredito muito na força disso. Muitas empresas aqui de Teresina, né, do Piauí, eu vi nascendo, tive a oportunidade de abrir essas contas lá no banco. E o que aconteceu? Naquele momento ali eu precisava fazer uma renda extra. E aí minha formação é administração, né? Então, eu tenho pós-graduações todas voltadas para a área de negócios, empreendedorismo, e precisava fazer uma renda extra, né? E aí naquele momento ali, um cliente que atuava no segmento de educação, né, de cursos profissionalizantes, abriu uma turma na cidade de Campo Maior, né? Na época o programa se chamava a Jovem Aprendiz, o Aprende Jovem, isso era o nome. Isso. E me convidou. Rafael, tu não quer lá ministrar aula pra gente? A disciplina era empreendedorismo. Então, a minha missão, naquele momento... Né? Não, eu digo, deve ser fácil ministrar aula. Pô, é o que eu gosto, né? Então, sempre atuei na área empresarial. Minha formação toda nessa área. Então, sempre acompanho todo o mercado. Então, na minha cabeça, é fácil ministrar aula. E eu fui lá, aceitei esse desafio. Não conhecia, né, a cidade de Campo Maior, cidade maravilhosa, terra de heróis, sempre gosto de falar isso, e eu aceitei esse desafio de ir lá na cidade de Campo Maior ministrar essa disciplina de empreendedorismo, né? E era dia de sábado lá, então assim, eu tinha 3 turmas, 2 pela manhã e uma logo na parte da tarde. Eu sempre gostei de criatividade, de fazer as coisas diferentes, né? E como eu falei, sempre acompanho os negócios. Naquele momento ali, ainda hoje acontece, né? Existe um programa chamado Shark Tank Brasil. É um programa brasileiro que tem como todo base
baseado num americano. Então, existe o programa Shark Tank americano e aí o brasileiro trouxe para cá. Então, naquele momento ali, só rapidinho aqui, só para a gente entender o que é o Shark Tank. Sim. Né? Então, é um programa onde tinha lá os investidores, né? Luiza Trajano, da Magazine Luiza, o João Apolinário, da Polishop e outros nomes grandes a nível de Brasil. Então, naquele momento ali, o que acontece? O empreendedor que precisava de um aporte financeiro, ele ia lá à frente do programa, né? Falar, olha, me chamo tal, minha ideia é assim, tal, eu preciso de valor X para fazer tal ampliação ou tal melhoria na empresa. E aí, os investidores, os tubarões, Sim. avaliando tudo aquilo, faziam ou não o aporte. Né? Então, a pessoa chegava lá, eu quero tal, eu quero 100 mil reais, um exemplo aqui, por 20% da minha empresa, né? Sob as justificativas lá. E foi interessante. Então, eu usei isso como metodologia. Por quê? Volto a repetir. Eu acredito na força do empreendedorismo. Então, a minha missão na cidade de Campo Maior era fazer o quê? Sair de Campo Maior, fazendo com que esses alunos jovens, todos muito jovens, pudessem pegar a sua ideia, a ideia de um familiar, de alguém, né? E pudesse empreender. E pudesse tirar dessa ideia um meio de sustento, de ganhar dinheiro. Né? Então, a minha missão era essa. Vou ministrar 3 meses, quero sair de lá, deixar alguém ganhar dinheiro. Vendendo din-din, cortando cabelo, qualquer que fosse a ideia. Então, minha chegada em Campo Maior foi para ministrar essa disciplina de empreendedorismo e sair de Campo Maior, deixando esses jovens, lá, deixando né? essa sementinha. E eu sempre gosto de falar, e sempre, para onde eu passei ministrando aula, sempre gosto de falar, olhe ao seu redor, observe o seu local. Às vezes a gente está num bairro aqui, na minha cidade, beleza, mas a pessoa pode dizer, eu não tenho talento para empreender, mas tem essa visão empreendedora, esse olhar crítico, que às vezes, beleza, eu não sei cortar cabelo, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada, mas às vezes a gente está num local que tem uma necessidade e de repente eu posso ser a solução para aquela necessidade. Então, se tem alguém chorando, vou oferecer um lenço, aqui é um lenço, aqui comprar esse lenço aqui, né? Então, eu sempre gosto disso. Esteja no local com aquele olhar crítico da sua realidade. O que a minha realidade é hoje? É essa daqui. O que eu posso fazer? Tem alguma oportunidade? Posso evoluir? Posso contribuir com o meu bairro, com a minha cidade, de alguma maneira, com o empreendedorismo? Então, a minha missão era essa. Sair de Campo Maior com essa semente plantada do empreendedorismo e, podem ter certeza, deu muito certo. Olha aí, gente. Tá vendo, pessoal? Todo mundo tem uma história. E é isso que a gente quer trazer para você, esse início de jornada. E o Rafael comentando que ele estava como professor, eu comentando aqui com ele, pessoal, que uma vez professor, sempre professor também, estava como professor da Faculdade Estácio, fiz muitas amizades, alunos queridos lá, que sempre ficam na história da gente, né, Rafael? Mas volta a falar, uma vez professor, sempre professor. E aí, nessa fase de professor, foi aí que vocês se conheceram, foi, Rafael? Exatamente, Ari. Então, o que acontece? A minha disciplina tinha que criar um plano de negócios, né? E, na verdade, assim, para quem vai empreender, para quem tem aquela ideiazinha, quem tem aquela sementinha de empreender, a gente vai parte para o plano de negócio, porque se tiver que dar certo ou errado, a gente já descobre logo ali no plano de negócio. Então, volto a repetir, a minha disciplina tinha que criar esse plano de negócio de alguma ideia desses alunos. E aí, não começamos Beleza Prêmio, começamos Lucas Barbearia. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui o Lucas, porque assim, se nós chegamos hoje a ser Beleza Prêmio, marca registrada, daqui a pouco vocês vão ver. Não dá spoiler não, calma. Então assim, se nós chegamos aonde chegamos, pode ter certeza que houve um começo. Sim. Eu não poderia estar aqui sem a presença do Lucas, né? Naquele momento, aluno lá, e a ideia do Lucas era o quê? Abrir uma barbearia. E a minha intenção era essa mesmo, era pegar ideias e criar com esses alunos plano de negócio daquela ideia. Então eu ia sair deixando esses alunos com esse plano de negócio montado, para que ele apresentasse para alguém, né, etc. Né? E aí, Rafael, com esse... Mas só aproveitando o gancho aqui, tá falando que é tão inspiradora que todo professor, todo investidor, que você foi nesse momento um investidor também, deveria olhar, né, para as outras pessoas com esse olhar que você olhou para o Lucas e para os outros alunos, de que ali pode nascer um grande negócio. Nasce pequeno, porque é uma ideia inicial, mas que pode crescer. E você falando aí, né, com essa amizade que vocês têm, é muito inspirador isso. E trazendo isso agora aqui para você continuar falando, eu tenho certeza que quando você jogou as sementes, né, como semeador de ideias,
você também poderia ter aquele pensamento, eu espero que eles coloquem isso em prática. Mas, infelizmente, nem todo mundo entende e coloca em prática. E como foi a tua perspectiva de ver o Lucas e dizer, esse aqui colocou o negócio em prática, esse aqui entendeu o mindset e foi e avançou. Como foi essa tua Excelente reflexão. análise? Justamente isso. Então, quando eu chego em Campo Maior, que eu for ministrar essa disciplina para aquele... Eram cerca de 80 alunos divididos em 3 turmas. Então, assim, é muita gente. Muita gente. Então, eu disse, pessoal, eu quero ideias. Eu quero a ideia sua, uma ideia de um familiar, uma ideia de um amigo. Eu quero pegar essa ideia e a gente vai criar o plano de negócio. E aí, onde eu conheci o Lucas como aluno, e o Lucas já tinha esse talento de barbeiro. Então, ele já cortava o cabelo lá na residência dele, de maneira bastante simples, e ele disse, professor, eu quero montar uma barbearia. Pronto. Então, se a minha disciplina tinha que criar um plano de negócio a partir de uma ideia, né, que eu lancei para a turma toda, e aí o Lucas já cortava o cabelo, já tinha esse talento, e ele falou, não, a minha é montar uma barbearia, pois vamos fazer isso. Então, até aquele momento ali, nunca imaginei empreender ou ser parceiro na área da beleza. Jamais. Não tinha qualquer perspectiva. Só que, quando a gente começou a montar o plano de negócios, né, analisar concorrente, mercado, oportunidades, aquilo foi me encantando. A gente viu a carência no ambiente, né? Justamente, porque durante o plano de negócio a gente monta tudo e vai. Então, chegou num momento em que a gente viu como era o mercado local para aquilo que a gente queria, que era montar uma barbearia num conceito premium. Né? Climatizado, frigobar, sinuca, todo aquele padrão, né, de um ambiente premium. E aquilo me encantou. Digo, isso aqui tem rumo. Então, assim, vou atrás do dinheiro. Acreditei na ideia. Então, graças a Deus, estamos aqui. Mas, repito, chegamos ou não chegamos porque teve uma história, teve um aluno que já era barbeiro. E essa história quem vai contar é ele. Como é que ele começou? Lucas, vou já falar. Tá bom, beleza. Eu só aproveitar esse gancho porque, rapaz, eu fico impressionado como os meus convidados, eles têm tanta coisa boa para compartilhar. E esse bate-papo é para isso, é para gente ter esse olho no olho, né, Rafael? E eu digo assim, o Rafael é um cara de uma experiência incrível, né? Trabalhou muitos anos no sistema bancário. Nós nos conhecemos, inclusive, você ainda estava no Banco do Brasil, eu me lembro como se fosse hoje, ali, acho que finalizando Nogueira, era? Isso. Ali, perto da Praça do Liceu, né? Isso. E aí eu fui lá lhe encontrar, a gente conversou um pouquinho rapidamente, mas foi sempre muito cordial comigo, até hoje sempre é. Mas o Rafael, pessoal, ele poderia muito bem ter olhado para essa ideia do Lucas e falado assim, barbearia é tão comum, entre aspas, né? Não. Talvez isso aqui não vai... Eu estou dizendo, ele poderia. Sim. Ele poderia ter simplesmente subestimado a ideia de uma barbearia, né? Boa sorte aí, garoto, e vai com Deus, né? Exatamente. Ele poderia ter falado isso. Não, cara, valeu, boa sorte, vai na paz aí. Mas ele olhou aquilo, com o olhar de professor, olhar humano principalmente, e falou, opa, eu vou dar atenção para esse projeto. Independente de qual seja o projeto, eu vou dar essa atenção para esse projeto. E o que aconteceu, vai estar contando aqui a história. Então, não subestime jamais a capacidade das pessoas à sua volta. Se você é professor, não subestime o seu aluno. Se você é empresário, não subestime o seu cliente, não subestime o seu colaborador, o seu prestador de serviço, porque ali pode morar uma grande ideia, como a gente está conferindo aqui agora com a história da Beleza Premium, né, Rafael? Isso, Ali, e aí só para complementar a importância de se dar valor para uma ideia, né? E hoje, no mundo dos negócios, das ideias do empreendedorismo, a gente sempre busca pelo diferencial. E, naquele momento ali, durante a criação do plano de negócios, esse era um diferencial, porque a gente conseguiu identificar que não, naquele momento, né, naquele ano, lá na cidade de Campo Maior, a gente não tinha, ou se tinha uma, ou talvez nem inexistente barbearia nesse conceito. No conceito premium, né? E o ponto-chave de tudo isso foi a gente chegar com uma ambientação totalmente diferente, com o preço de mercado. Sim. Então, competitivo, né? Competitivo. Que também, bem localizado, no plano de negócios, a gente precifica. Sim. Né? A gente precifica. Tem uma ideia, pesquise meus concorrentes e vamos para a precificação. Então, assim, um grande diferencial foi enxergar essa oportunidade de montar um negócio diferente, isso aqui foi a ideia dessa ambientação, mas a grande sacada foi a gente manter um corte popular. Sim. Ou seja, em momento algum a gente trouxe um ambiente totalmente diferente, totalmente inovador para aquele momento, né? Mas, vamos colocar um preço 2 vezes maior do que o mercado pratica. Não.
resolvemos fazer o contrário. Trouxemos uma ambientação diferente, mas mantemos o valor local. Então a gente nivelou. Sim. E aí, logicamente, volto a repetir, hoje a gente busca pelo diferencial, né? E aí, graças a Deus, conseguimos buscar esse diferencial, conquistamos clientes, né? E logicamente que através do Lucas também a gente conheceu outros barbeiros que já passaram pela equipe, mas repito, o grande diferencial foi esse, chegar com uma ambientação diferente com o preço de mercado. Sim. Nada de diferente, só uma ambientação oferecendo para o cliente uma experiência diferente, ele pagando o mesmo valor de corte que antes ele pagava no outro local, Sim. com outro atendimento, com outra ambientação. Galera, essa visão de mercado que eles estão falando é interessante porque, embora Campo Maior seja uma cidade muito desenvolvida, né? Muito. A gente sabe disso. E um abraço, viu, Campo Maior? Vocês moram no nosso coração. É a terra de batalhadores ali, né? Terra de heróis. De heróis. Então, um abraço para todo o Campo Maior. Mas eles enxergaram ali também uma oportunidade que ninguém estava enxergando. E agora, trazendo o Lucas aqui para esse momento também, porque ele está caladinho ali, mas ele vai falar agora. Só esperando minha vez. Lucas, fala da tua história, como foi esse início nesse ramo da barbearia, da estética, porque, pelo menos na minha época, quando eu era pequeno, assim, pequeno que eu digo lá, para os 12, 13 anos, esse termo barbeiro não se falava tanto, falava muito cabeleireiro, né? Cabeleireiro. E o Rafael é dessa época também, eu não sei mais novinho. Mas aí houve essa tendência de mercado para uma coisa mais voltada para o público masculino, barbeiro. Mas como foi que você se identificou ali com esse ramo da barbearia, estética masculina? Fala um pouco da tua história também. Como você falou, tipo, dificilmente a gente escutava a palavra barbearia. Porque na minha cabeça era Lucas Cabelo. Sim. Assim que eu comecei lá no interior, aprendi na raça, vendo um videozinho no YouTube. E, tipo assim, estudando um pouco. Porque quando eu comecei a cortar cabelo, eu ainda estava no ensino médio. Sim. Eu ainda estava ali no 3º ano do ensino médio, ali no 2º ano, mais ou menos. E eu não via como uma fonte de renda. Era o quê? Era cortar o cabelo de um primo ali, de um tio, né? E eu percebi que meu tio já indicava para um amigo dele, o meu primo já indicava para um amigo, ó, ficou muito bom, ficou muito legal aqui, ó, te indica que meu primo, o meu tio te indica que meu sobrinho tá cortando muito bem. O pessoal perguntava, né? Cara, quem foi que cortou teu cabelo? Ficou legal. Olha. Porque, tipo assim, eu sempre procurei, tipo assim, como foi que eu comecei a cortar cabelo? Eu me incomodava, porque eu era do interior de Campo Maior, eu me incomodava porque eu queria um corte de um jeito, chegava pro cabeleireiro e falava assim, cara, eu quero assim. E o cara falava, cara, eu não consigo, meu corte é social, básico aqui, e às vezes ele até tentava, mas não ficava daquele jeito que eu queria. Aí, como eu tinha uma certa, assim, facilidade em pegar as coisas, aprender, pesquisar, falei, rapaz, vou comprar uma máquina, vou cortar meu próprio cabelo. Rapaz, cara. E eu, tipo, meu pai já me incentivou. Autodidata, né, praticamente, né? Ali para 2015 para 2016. Aí... Quantos anos tu tinha? Tu lembra assim? Eu tinha 16 anos. 16 anos, eu sou de 2000. Pronto. Aí fica bem fácil de contar, né? Eu tinha na faixa de 16 anos, né? Aí meu pai sempre muito apoiador, falou assim, rapaz, dá certo, bora lá no... Posso falar? Paraíba? Foi lá no Paraíba. Inclusive, aproveite rapidinho, manda para o seu pai, rapaz. É tão apoiador. É porque ele não tá mais aqui hoje. Ah, tá. Né? Entendi. Eu vou já falar... Sim. Os sentimentos, vamos lá. Aí meu pai, não, bora lá no Paraíba, que eu acho que tem umas máquinas lá que dá pra gente comprar. No início, né? Muito ansioso, pra, tipo, a gente iniciar ali a comprar o material e tudo. Aí fui lá, a gente comprou o material, comecei a cortar o cabelo dele. Aí já, tipo, vendo no YouTube ali, ver o passo a passo, tipo assim, na raça, bem, tipo assim, quem não quer nada. Cortava o cabelo do teu pai, então. Cortava o cabelo do meu pai. O cobaia foi teu pai. Meu pai, meu avô, meus primos ali da próximo. Aí já fui cortando meu cabelo, o pessoal, tipo, já admirando, quem foi que cortou teu cabelo? Foi o Lucas. Aí já, tipo, já consegui ganhar mercado na minha região. Mas aí tu já se deu conta de que tu podia ganhar dinheiro com aquilo. Mas eu não cobrava. Dos meus parentes ali não. Mas o pessoal falava assim, mas tipo, eles insistiam, falavam, quanto é? Mas não, pega aqui R$10, R$5 pra tu comprar uma gilete. Entendi. Melhorar, incentivar ali, né? Pra incentivar pra você melhorar o seu material e tudo. Aí foi melhorando o material e tudo. E tipo assim, na região não tinha, se tinha era pouco.
tipo, profissional da área. E toda aquela população, familiares, amigos, já me via como o cabeleireiro da região. Ainda é esse termo, né? Era Lucas Cabelo, né? Lucas Aí, logo em seguida, eu já perdi meu pai, né? Aí foi, tipo, um momento muito difícil. Que a gente, tipo assim, a gente não tem do interior, a gente não tem um financeiro muito bom. A gente vive ali da agropecuária, ali de produzir, de plantação, de criação. E aí, tipo, quando eu perdi meu pai, a gente, tipo, quem sustentava a casa era meu pai, minha mãe era dona de casa. Eu sei. Então, eu já, tipo, por volta de 16, 17 anos, eu, tipo, já ajudava ele na labuta dos afazeres e tudo, e ele já, tipo, não tinha como uma renda. E eu vi como uma renda. Aí, logo eu, tipo, foquei mais, né? Já vi como, tipo, eu consigo ter uma renda com isso. Aí já, tipo, já coloquei plaquinha, Lucas Cabelo, coloquei uma cadeirinha mais legalzinha, coloquei um espelho e já tipo, era um valor que já ajudava, que já entrava e ajudava. Aí logo fui para Campo Maior, onde eu conheci o Rafael, né? Onde foi o curso de empreendedorismo. E, tipo assim, eu sempre era muito participativo, sempre estava presente em tudo, não faltava. E eu deixava bem claro o que eu queria para todo mundo. Eu falava, Rafael, eu vou ser empreendedor, você vai dar aula de empreendedorismo, e eu tenho uma ideia, né? Logo ele já queria saber, os alunos, se eles tinham ideia, e já logo... Instigar os alunos sim, ali, né? Logo em seguida, cara, eu já corto cabelo, tenho uma ideia de ter um diferencial aqui na minha cidade, porque o que eu queria era, tipo, inovar. Ter, tipo, uma barbearia com um climatizador, com ar-condicionado, né? Uma área ali que a galera ficasse mais zen, mais tranquila, jogando uma sinuca, tomando uma cerveja. E eu, tipo, falava pra ele, ó, que não tem. Ele fala, cara, não tem, a gente vai chegar, montar, a gente vai tentar investir de alguma forma. Aí foi o momento que o Rafael entrou, né? Como um investidor ali de um sonho e tudo. Nessa hora, quando vocês tiveram essa sintonia, né? Sim. Já de cara, vocês já fizeram o plano de negócios, e aí o segundo, lógico, momento foi tornar isso real, que é investimento, né, e tal. Como foi o outro passo de realmente colocar em prática essa ideia? Foi fácil? Foi difícil? Vocês já me soltaram o spoiler que vocês tiveram uma grande dificuldade porque vocês lançaram um projeto no início da pandemia. Rafael, como foi essa loucura? Porque a pandemia foi loucura demais. Cheguei em Campo Maior em 2018, né, para ministrar aula, e aí foram 3 meses e já foi no final de 2018, virou para 2019. Então, quando a gente vira para o ano de 2019, a gente já estava com tudo pronto, né? Então, a gente foi ver a questão de localização, tal, e chegamos lá no ponto que nos atendia. Só que naquele momento, a gente inaugurou em março de 2019. E uma semana depois foi decretada a pandemia com o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Então, assim, foi um começo muito difícil. Você imagina você abrir a sua ideia e uma semana depois é decretado, né? O fechamento dos comércios por conta do período ali pandêmico, da pandemia. Então, assim, foi um momento muito difícil. Então, assim como muitos, a gente atendia, né, de portas fechadas, de maneira ali bem discreta, porque não podia parar. Imagina você, né? Olha só a dificuldade que naquele momento foi para todo mundo, para quem empreendeu naquele momento, né? Momento também que é importante a gente ressaltar que, assim, a pandemia ela tanto fechou negócios ali, como também eu vi novos negócios nascer. Então, houve toda uma mudança de comportamento do mercado por conta da pandemia. Né? Então, o modo de consumo mudou, o perfil do consumidor, do cliente mudou. Então, foi toda uma mudança que aconteceu, de fechamento de negócio, com a abertura de novos negócios, com o remodelamento de novas ideias que já existiam, mas ela teve que se remodelar. E a gente, naquele momento ali, passou a atender de portas fechadas mesmo. Um atendimento ou outro, porque não podia parar. Lançamos a ideia, então já tinha que faturar. E logo no período de pandemia, né, mais difícil, né, cara? Meu Deus, estamos aqui contando essa história. Graças a Deus estamos aqui contando a história, mas a gente tem que ressaltar que a pandemia foi difícil para todo mundo. Todo mundo. Ninguém escapou, assim, né, em relação
a luta que foi. Mas voltando aqui pro Lucas, aproveitando que a Rafael deu essa deixa, você ter alguém acreditando na tua ideia, colocando dinheiro ali, investindo. Como foi olhar para o Rafael como esse amigo, esse sócio, mas também um mentor, alguém que estava ali apoiando você? Como foi essa confiança que você foi tendo no Rafael? No começo, quando o Rafael chegou, lancei a proposta, mostrei o meu sonho, falei, cara, é isso, tem a necessidade disso e disso, o cara chegar e falar assim, cara, então a gente vai abrir, a gente vai investir, vou fazer um giro aqui, a gente vai conseguir girar aqui e ali, pra gente... Eu fiquei com medo, falei, rapaz, esse cara vai meter uma dívida aí no meu nome aí. E aqui é isso mesmo. Não vai dar certo, sincera, né? não vai dar Você fica naquela... Esse é o jogo. Meu Deus. Com medo, tipo, a gente coloca assim, não vai dar certo, mas a gente tem aquele medo, né? Sim, a gente tem que acreditar. Empreendedorismo é medo também. Que ele tava entrando com capital e eu tava entrando com a mão de obra. De fazer dar certo. Exato. Aí eu falei, o pessoal, rapaz, quem é esse cara aí? Eu falei, cara, é meu professor. Teu professor... E já te conheceu quanto tempo? Há 3 meses. Ei, mas aí lógico que você só conheceu no curso, né? Sim, nunca nem te pensou no campo maior. Exatamente. Não. E a galera desconfiada, pessoal. Não, aí tipo, o pessoal, e tu conhece ele desde quando, desde onde? Eu falei, rapaz, eu conheci no curso de empreendedorismo e a gente já se deu muito bem. Sim. De todo final de semana, no horário do almoço, eu e o Rafael perguntava, rapaz, qual o melhor lugar para almoçar aqui? Carne de solzinha, como é que é? Campo Maior, famoso. Aí o Rafael, cara, é aqui. Aí a gente aproveitava esse intervalo de almoço para a gente colocar em prática as ideias. Isso. Né? A gente via... E você sempre ali participativo, Sim. sempre dando melhores ideias, né? Cara, qual o ponto estratégico? Localização estratégica, que dá para estacionar, que fica bem localizado, que dá para pegar a galera do interior, a galera do residencial e a galera das empresas, né, que saem em horário ali, que já aproveita para estar cortando cabelo. Sim. E foi muito estratégico, muito bem elaborado. E a gente, tipo assim, tem que dar certo. Tem que dar certo, porque não pode dar errado. Tem que dar certo, é isso aí. Aí, a gente teve todo o planejamento e tudo. E a gente, no começo, foi muito difícil, porque eu já saí do ensino médio já com a empresa, né? Eu trabalhava meio período, e quando eu finalizei o ensino médio, que o pessoal perguntava assim, e aí, tua nota deu para quê pro Enem? Tu vai fazer qual curso? Pressão, né? E eu ficava, cara, eu vou cortar cabelo. Cortar cabelo e vai dar certo. E aquele ponto lá, o aluguel não é muito caro, não. Como é que tu vai manter? E o cara tem essas na raça, é na coragem, metendo a cara mesmo, metendo os peitos. E o pessoal ficava assim, rapaz, isso aí não vai dar certo. É uma estrutura muito para a realidade de Campo Maior. O pessoal fala, rapaz, tem sinuca na tua barbearia, tem frigobar, aqui não tem. Então a gente veio assim, tipo, com uma coisa diferente. Era uma novidade, com um preço que o cara cortava num salão que só era tipo, bem simples, bem casual para a cidade, que era tipo natural, o normal. E a gente trouxe tipo uma estrutura legal, um ambiente bem climatizado, bem organizado. E até então, tipo, a gente não tinha uma certa organização em questão de... Não era agendamento. A pandemia veio, a quarentena veio para, tipo, rapaz, não tem como a gente ter 4, 5 pessoas, aquela lotação que era normal. Você chegava e ficava esperando na fila, qual o próximo? E não, a gente trabalhava com meia porta, fechada, e a gente organizava o agendamento. Fulano de tal, 10 horas, ciclano 11 horas, e fechava para o almoço, atendia 4, 5 pessoas pela manhã, todo em ordem de chegada, por agendamento, e à tarde do mesmo jeito. Até então só era você? Ou tinha mais gente trabalhando? Tinha mais pessoas. Tá. No caso, a gente começou com 2 barbeiros, eu mais 2 barbeiros, que hoje só permanece o Caio, que é o nosso colega de trabalho. Manda um abraço pro Caio, rapaz. Caio, parece que ele tá trabalhando, tá cortando o cabelo lá, para pagar as contas. Aí, e a pandemia, tipo, o lado bom que a gente, tipo, na cidade,
poucos locais trabalhavam com essa ordem de chegada. O cara, tipo, por agendamento. Que o cara, tipo, rapaz, eu tô aqui no meu trabalho, eu quero marcar para 11 horas. E, tipo assim, ele chegava às 11 horas e realmente ele não esperava. Eu já tava esperando lá e atendia ele. Isso. E, tipo, a galera adorou isso. Cumprindo aquilo que tava Exatamente, né? Exatamente. E hoje é a modalidade que a gente sempre dá prioridade. Sim. A gente atende super bem, tipo, tenta... O cara que chega de imediato ali, que, tipo, não agendou, não entrou em contato, o cara chega lá e fala assim, eu quero cortar meu cabelo. Aí, tipo, você já tem um agendamento e tudo? O cara, não. Tipo assim, a gente explica pra ele que a prioridade é pra quem já agendou pra aquele horário que ele... Tipo assim, daqui a 10 minutos vai chegar meu cliente de 11 horas, de 10 horas. Aí o cara, caraca, deu a prioridade. Então, se eu agendar pra meio-dia, se eu chegar aqui, eu corta. Então, tipo, opa, então eu quero pegar o contato aqui para agendar, para mais tarde eu vir aqui e fica bem organizado. E a gente trouxe, a galera sempre elogia, tipo, cara, você é muito pontual, a gente sempre tá esperando você na barbearia e tudo para te atender e tudo. Ari, e aí, só para complementar aqui a fala do Lucas, quando eu falei, né, que naquele momento a pandemia ela fez com que vocês, a gente, né, nós, mudanças no nosso comportamento devido àquela situação, essa questão que o Lucas comentou do agendamento foi uma das mudanças que a gente percebeu naquele momento. Sim, né? Que foi criado essa questão do agendamento. Até porque não podia ter aglomeração, né? Então essa introdução do agendamento, a gente começou ali de maneira bastante manual mesmo. Hoje é lógico que tá tudo informatizado e tal. Isso. Mas essa mudança de comportamento, olha só o que foi que aconteceu. Então foi necessário fazer o agendamento para não ter aglomerações, né? Que era uma das restrições da época, né? Então essa mudança de comportamento do agendamento e trouxemos para hoje, né? Que hoje é assim, é uma prioridade. Sim. E um dos diferenciais nossos também. E Rafael, agora eu vou jogar para você, porque assim, Lucas bem explanou que ele entrou com a parte operacional, pelo expertise, know-how, já entendendo a barbearia, e o Rafael entra com a parte estratégica ali, né? A gestão, por toda a experiência que você tem. Como foi para o Rafael, anos de banco, outras experiências, imergir nesse universo da beleza, da estética, né? E trazer essa estratégia, essa questão do premium, mas com a cara mais acessível. Como foi a estratégia? Interessante, Ari, isso aí. Porque o pessoal até pergunta assim, mas tu não corta cabelo? Coisa nenhuma. Eu não corto cabelo, eu não faço unha, eu não mexo com sobrancelha, eu não faço... Eu costumo dizer assim, que eu sou o montador do palco. Então, eu monto ali os bastidores, deixo o palco para que as estrelas brilhem, né, juntamente com vocês, nossos clientes. Então, assim, eu fico nos bastidores, né? E é importante muito ali ressaltar, assim, embora eu nunca tivesse empreendido, né, e principalmente na área da beleza. Então, naquele momento ali, eu fui pesquisar. Então, bastante curioso, né? Como um bom administrador, né? Então, eu fui pesquisar. Então, existe uma lei de 2012, alterada em 2016, que é a chamada Lei do Salão Parceiro, Minha Campo Maior Piauí. É isso que eu quero chamar a atenção. O que é que acontece? Muita gente desconhece que o que existe aqui é um formato de parceria. Né? Então, a Lei do Salão Parceiro, o que ela diz? Que um CNPJ contrata o profissional. Então, o que você acabou de falar tem total fundamento. Então, assim, o que acontece é justamente isso. Alguém fornece uma estrutura física e todo o aparato necessário para que o talento, para que o profissional parceiro, é essa denominação que acontece na lei, né? Então, eu sou o salão parceiro e ele é o profissional parceiro. Sim. Então, o que a lei do salão parceiro estabelece justamente essa relação contratual. Te dou a energia, a luz, a recepção, toda uma estrutura física e tu fornece o teu talento. Então, a relação hoje que acontece na área da beleza é totalmente de parceria. Totalmente amparada por essa lei. E o que eu quero ressaltar aqui para Campo Maior, quem está nos assistindo aqui, é justamente isso, porque às vezes esse desconhecimento, Ari, da lei, de como é que funciona isso, às vezes deixa um pouco distante. Então, já aconteceu a gente precisar de profissionais, e aí a pessoa, de repente, achar assim, pensar, né? Mas eu tô ganhando o meu aqui, não vou trabalhar para ninguém. Não é trabalhar para ninguém.
a gente vai trabalhar em parceria. Em parceria, Então, exatamente. se eu tenho um talento aqui nos bastidores e do outro lado a gente tem um profissional parceiro, então a gente une forças, né? Sim, Que dá sim. visibilidade, que a gente consegue oferecer um melhor serviço, uma melhor ambientação. Então, o que acontece é essa parceria. Não somos o que somos hoje sem o profissional. Então, não existe, agora já entrando aqui no Beleza Premium, não existe Beleza Premium se não existir o profissional. E principalmente se não existir vocês, nossos clientes também, né? Mas essa relação hoje ali, então, Muito bem, Rafael. de seu parceiro. Essa temática, ela renderia horas e horas de conversa, até porque a Beleza Premium, ao longo dos anos, foi se especializando cada vez mais, né, Rafael e Lucas, e se diferenciando da concorrência. Eu queria agora que vocês dissessem, cada um com a sua fala, né, o que a Beleza Premium tem, que a concorrência não tem, e o que o consumidor, o cliente, pode esperar se ele visitar a Beleza Premium. Pronto. Ari, só para enaltecer um pouco mais aqui a questão do Beleza Premium, que começou com o Lucas, que ainda é um dos nossos barbeiros. Então, naquele momento ali, a gente estava na Lucas Barbearia, já com serviços voltados para o feminino, né? Inclusive com o Biel, né? Biel, um abraço. Isso. Que também fazia o trabalho lá com as mulheres. Então, começou ali a tumultuar, homem com mulher esperando. Então, assim, foi quando, logo na sequência, a gente encontrou um outro ponto comercial. E aí a gente foi para esse ponto, já fazendo totalmente uma divisão de ambiente masculino do ambiente feminino. Então, barbearia e salão. Então, houve essa evolução de Lucas Barbearia para Beleza Premium. Mostra aí hoje. Aproveita e mostra. Barbearia, né, para Beleza Premium. Então, a gente sai de uma ambientação 100% masculina, que atendia mulheres dentro, né, através de sobrancelhas, para um ambiente totalmente hoje separado, que é o Beleza Premium, masculino e feminino. Então, mas é no mesmo endereço, no mesmo prédio. O que divide é uma parede de gesso. O que a gente fez foi só uma divisão de ambientação. Porque naquele primeiro momento, como a gente estava num ponto menor, por exemplo, as mulheres, quando queriam fazer a sobrancelha, tinham que ficar esperando no mesmo ambiente ali masculino. Sim. Então, começou a causar um certo incômodo. Né? Essa mistura que ele não tem essa questão mesmo. Então, quando a gente mudou para um novo prédio, que a gente ampliou e viu que tinha a oportunidade de criar os dois espaços no mesmo prédio, né? Aí então a gente criou o ambiente masculino, barbearia, com o ambiente feminino, né? E aí a gente tem a nossa recepção ali numa ilha que ela fica 360, né? Para os dois públicos. Então foi essa a evolução que aconteceu. Lucas Barbearia para Beleza Premium, só para que fique bem claro, né? Então, assim, nossa história não existiria se não fosse Lucas, que ainda, né, somos parceiros, então essa é o nosso recado. Voltando às vantagens, aos diferenciais da Beleza Premium, o que vocês podem destacar para aquela pessoa que está ali passando por Campo Maior, ou quem já mora em Campo Maior, ou quem ficou curioso e quer desfrutar desses serviços, o que a Beleza Premium oferece hoje para o cliente, ou para a cliente, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós temos um ambiente masculino e feminino, então a ideia nossa, e vai ser ainda mais para frente com o novo serviço que vai vir, é isso, Ari, é oferecer no mesmo ambiente vários serviços para que a gente consiga entregar para aquele cliente essa amplitude de serviço. Então imagina, um casal tem filhos, o casal ali vai para o ambiente, então enquanto ele de repente está fazendo um serviço masculino, a mulher, ali a companheira, está fazendo um feminino, ou vice-versa, mas a intenção realmente é essa. O filho, né? Então o pai vai e leva o filho, ou levar a filha. Então, assim, a ideia nossa e um grande diferencial é a gente poder ofertar dentro do mesmo prédio, do mesmo ambiente ali, serviços para os públicos diversos, né? Para que a gente consiga ambiente bem familiar, né? Um ambiente familiar, para que a gente consiga atender de maneira ampla quem precisa dos nossos serviços, né? Que aí, assim como a gente começou com o Lucas acreditando na ideia, a gente tem no futuro também a perspectiva de trazer serviços de fisioterapia no mesmo ambiente. Então, ampliar os serviços. Então, é isso que a gente quer, é oferecer um espaço. Porque beleza vai além de cabelo, de unha, de beleza porque tem a beleza interna também, né? Exatamente. Legal, né? Exatamente. Então, é isso que a gente quer. Estamos trabalhando, estamos lutando, não é fácil empreender, tem muitas dificuldades para quem, principalmente para quem hoje ali uma empresa registrada que nem a gente. Então, manter tudo em dias, tudo organizadinho, é muito desafiador. É muito difícil. Mas
Esse é o nosso diferencial, oferecer dentro do mesmo ambiente diversos serviços para que a gente consiga atender ele de maneira ampla você, nosso cliente. Perfeito. Fala também, aproveitando o gancho, que eu acredito que muitos daqueles que nos acompanham são empreendedores ou querem empreender. Rafael e Lucas, qual foi a maior dificuldade que vocês passaram até hoje como empreendedores? Essa pergunta aqui E ali eu acho assim, que quem tem uma ideia, que quem quer colocar sua ideia em prática, eu acho que essa dificuldade de apoio. Eu acho que a gente tem muita... não vai dar certo. A gente escuta muito, não vai dar certo, do que dizer assim, eu te apoio, eu te acredito. Né? Eu acredito em você, vai. Então a gente escuta muito mais o lado negativo do que o positivo. E quando a coisa começa a acontecer, a gente vê a evolução. Mas a grande dificuldade, não pelo que eu já vivi dentro do banco, aqui fora, pelo que eu já vi da sua luta, de luta de tantos outros empreendedores, de tantas outras grandes empresas que eu já tive oportunidade, é essa ali. É de começar e acreditar. Então a gente tem muito mais um negativo do que um positivo. Mas se a gente acredita na ideia, se a gente tem um diferencial, e principalmente agradecendo a Deus pela saúde, porque sem isso a gente não vai. Não desista, vamos para frente que dá certo. É isso aí. E Lucas, teve algum erro, Lucas, que tu viu ao longo da história brasileira, que você viu acontecendo e que você corrigiu, e que isso você queria deixar de conselho para aqueles barbeiros que estão começando, aquela galera que está pensando em trabalhar com barbearia? Eu acho que com certeza foi o operacional, né? Você cortar cabelo, responder mensagem, receber pagamento, fechar a caixa, fazer faxina. Eu sei que você iniciar hoje é difícil, você tem uma equipe para que faça aquilo. Mas o principal assim, dificuldade é isso. Responder mensagem, receber pagamento e cortar cabelo ao mesmo tempo. Às vezes, você corta um cabelo, você não tem como ficar todo tempo no celular, né? É verdade. Você, às vezes, está ocupado, às vezes você quer misturar tudo, quer dar conta de tudo. Aí, tipo assim, se você puder trabalhar com um aplicativo de mensagem de resposta rápida, para não deixar o cliente esperando a mensagem, para não deixar o cliente aguardando um agendamento. Se você puder também tipo um sistema de que você saia do papel, saia ali da agendazinha de colocar valor, e você não ter um certo equilíbrio. Dependendo ali da questão uma contabilidade, física, você procura, online, sim, né? você procurar uma contabilidade para saber o que está entrando, o que está saindo. Não misturar as contas. Exatamente. Esse aqui acho que é uma dica para todo mundo, que sempre a gente fala, né? Básico. Não misture a sua conta pessoal com a sua conta empresarial. Isso vai te levar ao buraco. Não mistura. Exatamente. Né? Sempre é importante isso. Sim. Você, ver a melhor forma de você abrir seu CNPJ, ou você seja MEI. Formalizar, né? Exatamente, para você ter uma certa garantia, porque a gente que trabalha por conta, a gente depende da gente mesmo. É verdade. Né? E você contribuindo ali para o INSS, que é o pagamento MEI, né? Aquela taxinha, às vezes você tem uma certa garantia para sua aposentadoria, ou se acontecer algum... Porque, algum imprevisto. Eu tenho muito medo, cara, o pessoal, rapaz, tu não gosta de jogar bola? Eu não gosto de jogar bola. Só que teve uma vez que, jogando uma peladinha com os amigos, eu caí por cima do braço e já cortando o cabelo, né? E, deu um jeitinho. Aí mas, assim, eu não parei de cortar. Eu senti um certo incômodo, né? Mas, eu não parei de cortar. Eu fiquei imaginando, cara, se eu quebro o braço, não era formalizado. Verdade. Se eu, eu não contribuía, não pagava INSS, cara, e se eu quebrar o braço, se ficar, defeituoso, que não consiga... Até mesmo engessar, a questão de engessar, vai ficar um tempo sem poder produzir, né? Sim, aí, você já tem família, pessoas dependem de você, tem pessoas te esperando em casa, com obrigações, pagar conta, né? E, eu ficava muito preocupado, então, certas atividades eu vou parar de fazer, para me manter bem, trabalhar e tudo. Não é uma coisa que, às vezes em quando a gente fica brincando, mas não naquela
Intensidade, que é certa né? intensidade. É, Porque- pensar 2 vezes. Quando você tem uma certa responsabilidade, porque desde cedo eu tive, tipo, o compromisso de assumir responsabilidade muito cedo, né? De gente grande já. De gente grande, porque o pessoal me via como uma criança, menino, 17, 18 anos ali, e a galera falava assim, rapaz, esse menino tá muito novo empreendendo. O pessoal já vê assim, barbearia muito bem arrumada. Quantos anos tu tem? Fala assim, rapaz, eu tenho 19. Falei, rapaz, rico, bem novinho. Amém, receba. Eu falei, cara, de saúde, né? Aqui é pra gente pagar ainda, né? Só vocês sabem a luta, Aqui, né? quem Quem sustenta é o cliente, é você que paga as contas. E me casei muito cedo também, até mandar um abraço pra minha esposa, Mande, muito Mayra abraço, Kelly, viu? vai me assistir, ela pensava que era online, mas ela logo vai ver a Logo, gravação. logo. Abraço. Aproveita, Rafael, mãe também abraçou a Sim. família. Eu já ia mandar aqui também. Deixa eu mandar logo também para não dar confusão. Então, minha Isso. esposa, minha família, né? Ivane, minhas filhas Amanda e Rafaela, um abraço. Beijo, É o amo porto vocês. seguro. É o porto seguro da gente. E eu me da casei família. com 23 anos, cara. A mesma idade que eu casei também. Me casei com 23 23 anos, ela tinha por volta de 21, 22. E a gente já trabalhava, já tinha minha renda, né? Uhum. Ela já trabalhava meio período, mas ela fazia a faculdade dela. E a gente, não, bora casar, a gente se dá muito bem, um relacionamento ali já de um namoro de boa data já. Uhum. E a gente já tinha esses sonhos, essas metas, né? De tipo, a gente vai viver junto, a gente vai casar e vai ter nossa casa e construir nossa família. E já muito cedo, né? Sim, sim. Eu não, com certeza, no mesmo pensamento também. E logo ali a gente já assumiu o compromisso de estar, né? E ali, assim, ouvindo essa história do Lucas, uma grande satisfação que eu tenho hoje como um espaço, né, Beleza Prêmio, é de ver isso. De ver e sentir que todos os profissionais que já passaram ou que ainda estão com a gente e conquistaram, né, as suas coisas, evoluíram. Então, é uma grande satisfação que eu particularmente tenho mesmo, de ver que compraram os seus bens, os seus adquiridos, estão todo mundo hoje, né, de certa maneira, evoluíram no conhecimento e tudo mais. Então, essa é uma das nossas grandes satisfações. Hoje, Pode falar. sim, hoje 100% da minha renda vem através do Beleza Prêmio, da minha produção, eu estar todo dia ali trabalhando, lutando. E, tipo assim, é muito gratificante, é muito importante para mim um professor acreditar no seu aluno e deu no que deu, tá no que tá, né? Deu certo. Deu certo, e a gente tem um respeito muito grande pelo outro, uma admiração muito grande pela pessoa que ele é, um cara excepcional, um cara que eu vejo assim, eu sempre vejo ele como um objetivo assim de responsabilidade, Sim, sim. de estar acreditando no Um próximo. espelho pra ti, né? Eu sempre gosto muito de incentivar pessoas que estão lá no começo. Eu vejo o cara, a primeira coisa que ele faz é abrir o Instagram, né? Começa a postar. Como é o meu nicho, já lá mostra pra mim, cara, esse cara aí, eu já mando mensagem incentivando, ó, tenta pegar esses métodos, esses ensinos, né? Pega essas pessoas como inspirações, porque o caminho é esse. Você sempre tem que, eu vejo assim, você sempre tem que se espelhar e seguir uma pessoa que já deu certo. Você você escuta, né? Mas você decide se quer para ser aquela ideia, aquela opinião, se você quiser, mas o objetivo é sempre ver as pessoas que já conseguiram e estão lá em cima, né? E o meu objetivo sempre foi esse, de tipo, o cara que já conseguiu, o caminho dele foi esse, foi honesto, foi batalhando, foi com respeito, com dedicação, então o meu caminho é esse, eu vivo muito de exemplo. Então, se o cara ele consegue transmitir, eu consigo tipo, passar essa informação, eu sempre vou lá, tento ajudar, às vezes com algum material, às vezes a gente consegue material mais com agilidade, com facilidade, a gente vai lá e incentiva, o que está faltando, eu consigo te dar isso, eu consigo te promover isso. Então eu estou muito ali naquela galera que está iniciando, até para tentar captar para a gente, né? Novos funcionários, novos talentos.
eu sempre estou atrás, buscando, incentivando para tipo, ser um futuro colaborador nosso, né? Um parceiro de trabalho e tudo. Muito bem. Gente, falou em evolução ainda há pouco, Rafael tocou nesse nome, evoluir. Sim. E assim, hoje a gente está com um episódio totalmente novo, especial. Primeiro porque é casa nova, como eu expliquei para vocês, a gente está com um novo estúdio, todas as câmeras, inclusive, excelentes, né, pessoal? A gente ficou até impressionado com a captação. Primeiros convidados dessa nova temporada e também é o primeiro episódio do nosso podcast com clientes que nós vamos entregar a nossa placa, ou melhor, a placa deles, né? A placa de marca registrada. E eu quero que eles tenham a experiência de abrir essa caixa presenteável, que tem algo muito especial aqui dentro. E eu quero ter a oportunidade agora de vocês abrirem aí, fiquem à vontade, e contemplarem o registro da marca Beleza Premium. Passa um filme pela cabeça, né? Que momento especial, hein? Que momento especial. E a gente faz questão de enaltecer a Beleza Premium, essa parceria de sucesso. Foi o quê? Quase 3 anos, né? Esperando esse processo. E aí a gente só tem a agradecer aqui, né, ao Ari, através da empresa Quinto e Rebelo, que fez todo esse processo de registro da marca. Então, Campo Maior, Piauí, Brasil, façam o registro das suas marcas. E aí a gente, né, indica que esse grande parceiro. Então, hoje nós temos uma marca registrada. Eu sempre gosto de dizer, agora nós temos o Rzinho atrepado. Né? E só é dono quem tem registro, né, Tem pessoal? registro, né? A gente faz questão de fazer essa entrega especial num papel presente, num momento assim, porque é um presente, é um troféu, né? E, gente, olha aí. Eita, tchan, 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 tchan. Esse é o documento oficial concedido pelo governo através do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que garante ao seu possuidor, ao seu titular, o registro da marca, a propriedade da marca, como se fosse a certidão de nascimento do bebê. Exatamente. E aí eu sempre gosto de dizer, Ari, essa marca é de Campo Maior. Então, assim, eu tenho muito orgulho, embora não tenha parentesco nenhum nas de Campo Maior, mas foi lá que eu fui, que eu plantei essa semente de várias ideias, de uma ideia, e nós chegamos onde chegamos. Então, podem ter certeza, Campo Maior, que essa história, que essa marca é de vocês, é nossa. Então, muito obrigado aos clientes da barbearia, do salão e futuramente da fisioterapia que passaram ou que passam sempre por nós. Então, essa marca é de vocês. Muito bem, meu amigo. Gente, a gente também agradece pela confiança do Rafael, do Lucas, o nosso trabalho. Registrar marca no Brasil é um desafio, pessoal. Apesar de que há já com a disseminação muito grande de conhecimento sobre esse assunto, mas é um desafio porque ainda tem muita gente que acredita que não é importante isso. Ah, não, deixa que o meu CNPJ já me protege. Não protege. O que lhe protege é você ter a marca registrada no INPI. E a Quinta e Rebelo faz toda essa assessoria de quase 2 anos, passa um pouco mais de 2 anos, mas vale super a pena quando você tem o seu patrimônio nas suas mãos, como é o caso aqui da Beleza Premium, e que eu agradeço o Lucas e o Rafael por esse momento tão especial de entregar para vocês essa placa de marca registrada. E encerrando já aqui, né, esse episódio especial, eu queria que vocês deixassem aí, né, os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, com as palavras de incentivo, conselhos. Começar pelo Lucas, depois o Rafael vai falar. Sim. Vai lá, Lucas. Eu sempre deixo claro que às vezes você não tem aquele certo talento, mas se você tiver dedicação, compromisso, às vezes com você mesmo, de estar realizando seu sonho, ter suas metas, se você tem sua meta ali de conquistar, você ter compromisso consigo mesmo, compromisso com o cliente, né? Você ter responsabilidades consigo mesmo, com o seu sonho, e você colocar em prática, né? Dar o pontapé inicial, você ser família, ser um cara responsável, que você vai conseguir, não tem outro caminho. Você ser uma pessoa ali que acredita, que vai dar certo, e tipo, não desistir, não ficar escutando pessoas que não te colocam, não te impulsionam, sempre tá com pessoas do seu nicho ali, pessoas que estão no mesmo pensamento e que vai dar certo. Minhas palavras são essas. Muito bem, meu amigo. Agora, Rafael.
encerrar. Só para dizer, né, que você aí está do outro lado, que tem alguma ideia, que pensa em empreender de alguma maneira, não desista, coloca essa ideia. Qualquer dúvida, me procura ali para a gente poder ajudar a colocar, né, isso num papel, num plano de negócios. E principalmente para quem ali da área da beleza, não você que está nos vendo agora, de Campo Maior, acredito no potencial de vocês. Nós que fazemos o Beleza Premium estamos de portas abertas para receber novos talentos. Queremos crescer cada vez mais, então para isso a gente precisa contar com profissionais parceiros e com novos profissionais parceiros. Então, você aí que é da área da beleza, que quer empreender, não desista, tá? Então, qualquer coisa, Beleza Premium está por aqui para te receber. Vamos somar os nossos talentos. Isso. A gente aqui, você daí, a gente soma as nossas forças e a gente cresce juntos. É isso que é importante nessa relação de parceria. E agora com a marca registrada. E agora com a marca né, registrada. Olha, aumenta ainda mais aí a reputação, a boa reputação, né, e a força que a marca traz para a empresa. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Eu queria só que vocês também deixassem sua arroba para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, ir lá e seguir vocês. Sim, perfeitamente. Então já segue aí, @Beleza Premium, né? Mulher e Beleza Premium Barbearia. Então esses são os nossos perfis. O seu pessoal pode falar também, se você quiser. Ari, meu pessoal é @Beleza Premium ADM. Por quê? Eu quero que a partir de agora que o meu nome, que a minha marca seja confundida. Perfeito. Porque eu quero mostrar para vocês, nossos clientes, os bastidores. Porque isso eu não fazia. Então a gente imagina muito, tá tudo muito bonitinho. Sim, mas o por trás. Como é que funciona isso? Né? Então a partir de agora, o que eu quero mostrar é que o Rafael, o ADM e Beleza Premium se confundam numa mesma, né, na mesma São pessoa. sinônimos, né? Para que a gente mostre que esses bastidores só existem para que a gente consiga atender os clientes, né? Então, existe toda uma dificuldade aqui de trás para deixar tudo preparado aqui na frente para que eles atendam vocês, nossos clientes. Então, isso é um conjunto de bastidores, de artistas e vocês na plateia. O seu arroba, Lucas. O meu arroba é Lucas Barbearia. LUCKAS Barbearia. Perfeito. Que o pessoal coloca Lucas sem... normal. Sim. Aí o meu é com LUCKAS. Pronto. Aí dá certo. Nos caracteres, a edição vai colocar também para dar aquela reforçada. Porque a gente quer atrair a audiência para vocês também. Ótimo. Enaltecer a marca Beleza Premium, os profissionais de excelência. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pelo papo extraordinário. A gente que agradece, cara. Foi um prazer muito. Vocês que estão empreendendo, que procuram empreender. Hoje nós tocamos no assunto mais voltado para estética, para salão, mas isso aqui se aplica em qualquer tipo de negócio. Basta você ouvir com atenção, entender esses insights que foram dados ao longo da história de cada um aqui. E é sempre um prazer compartilhar histórias de empresas que dão certo. Empresas que acreditam no seu potencial e que nunca esquecem do que faz a roda girar, que é você, o nosso cliente. Então, muito obrigado a você que nos ouve, nos assiste. E, por favor, repito, siga @QuintoRebelo, com 2 L's, o Rebelo, para lá no Instagram você ficar atento às novidades, a esses momentos também de divulgação dos episódios dos nossos podcasts. Também nós temos aí o meu @ArimateaQuinto, e deixa aí sua curtida, segue aqui o canal, porque a gente sempre vai estar lançando novos episódios. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.